Tem muita gente que ainda não usa a impressora 3D para ganhar dinheiro. Você é uma dessas pessoas? Me conta aí nos comentários. Se por um acaso você ainda não está ganhando dinheiro com a sua impressora 3D, então se prepara, porque depois desse vídeo eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu tô trazendo aqui um caso real, hein? Quem me deu essa dica de vídeo foi o Bruno e o Ricardo Genuário. E a ideia é muito simples: fazer plaquinhas personalizadas de códigos Pix para estabelecimentos comerciais em consultórios. E como eu disse, esse caso é real e o Ricardo já tá tirando uma grana legal vendendo essas plaquinhas. E só para lembrar que existem vários jeitos de fazer essa plaquinha do Pix. Algumas maneiras melhores e mais complexas e algumas mais fáceis, mas que não ficam tão bonitas assim. A que eu quero te ensinar no vídeo de hoje foi a que eu achei a mais fácil e a mais rápida de fazer, beleza? E a primeira coisa que você tem que fazer é entrar nesse site aqui, que é o geradordepix.com, um site muito legal que vai facilitar muito na geração do Pix. Ele é bem tranquilo, tá? Basicamente aqui, ó, você informa qual a chave Pix que você quer gerar. No nosso caso aqui, como eu vou fazer simbolicamente apenas para te mostrar, eu vou gerar uma chave Pix aqui do 3D Geek Show. Inclusive, se você quiser me mandar um Pix aí, você que está assistindo, fica à vontade, viu? Essa chave é real, ela existe mesmo. Ó, vou deixar aqui então o e-mail, vou informar aqui a chave Pix do 3D Geek Show, que é murilo@3dgeekshow.com.br, certo? O nome, que no caso, aí você coloca os dados da pessoa que você está gerando, né, o Pix, a cidade, que aí eu vou colocar a cidadezinha de Jaboticabal, e sim, se você não sabe, eu sou daqui de Jaboticabal, e aqui, ó, essas duas opções, elas são opcionais, porque você pode já gerar um valor de transferência e uma identificação, se você quiser já colocar aqui, sei lá, pagamento tal, loja número tal, enfim, aí você pode já gerar aqui uma identificação também, certo? No caso de você for gerar uma plaquinha de Pix para deixar num balcão, para deixar em algum lugar, é legal já deixar o valor da transação zerado, né? Porque aí não tem problema, na hora que entrar para fazer o pagamento do Pix, o valor já vai estar zerado. E aqui tem uma função muito legal para você inserir o seu logotipo. Eu não recomendo que você utilize esta função aqui, porque ele vai inserir o logotipo bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio do logotipo, aliás, do QR Code do Pix, tá? E vai atrapalhar um pouquinho na geração aí, na hora que a gente for fazer os próximos passos. Então eu não recomendo que você utilize aqui, apesar de ser legal, né? Se você quiser usar para outra finalidade, é legal que ele vai inserir o logotipo aqui da empresa que você está utilizando aqui no meio, certo? E é basicamente isso. Nas cores, eu recomendo também que você não mude, porque o preto e o branco, elas são excelentes para que a gente faça a geração aí nas próximas etapas desta parte aqui, que é o que a gente precisa. Beleza, clicou aqui em gerar QR Code Pix, aguarda um pouquinho, ele já vai fazer a geração, é essa imagem aqui que a gente precisa, e aí a gente vai clicar aqui no botão para baixar o QR Code e salvar esse arquivo aqui no nosso computador para as próximas etapas. Com o QR Code do Pix gerado, você vai ter que acessar esse outro site aqui. Existem outras formas de fazer isso, tá? Eu tô falando apenas uma forma aqui, que é uma forma tranquila de fazer. Você pode fazer de outras formas se você conhece outras formas de fazer. Inclusive, deixa aí nos comentários também para ajudar a galera. Ó, você vai acessar aí o online-convert.com. Inclusive, eu vou deixar todos esses links aí também na descrição para te facilitar. E aí você vai descendo a página e tem um Image Converter aqui. E aí, ó, tem aqui o Select Target Format. A gente quer esse formato aqui, ó, o Convert to SVG, certo? A gente quer converter o nosso QR Code para o formato SVG. E aí a gente vai escolher então aqui o arquivo lá do QR Code do Pix que a gente salvou anteriormente. E pronto, já escolhi aqui o arquivo. Ele entrou na minha lista aqui, eu não preciso mudar mais nada, não muda nenhuma outra configuração que tem aqui, não precisa, e eu posso clicar no botão Start para ele começar a conversão, né, do arquivo de PNG para SVG, que é o formato de arquivo que eu preciso para a próxima etapa. Aí você aguarda um pouquinho até que ele apareça aqui a visualização, ó, ele está terminando de fazer a conversão aqui. Terminou de fazer a conversão, ele vai aparecer a thumbnail, ali, a miniatura da imagem ali do QR Code. Você pode clicar no botãozinho Download e salva esse arquivo SVG numa pastinha ali. Pode ser a mesma pastinha que você salvou ali o QR Code anteriormente, que a gente vai acessar agora um outro lugar. E agora que a gente já fez toda a conversão dos arquivos, eu tô aqui no site Tinkercad.
é um site de modelagens 3D totalmente gratuito e que você pode acessar ele de qualquer lugar do mundo através do seu navegador de internet. É muito interessante e bem fácil de mexer para quem está começando aí e não entende nada de modelagem 3D, tá? A gente vai acessar ele e vai fazer toda a modelagem da nossa plaquinha do Pix aqui, ok? Para fazer então a importação do nosso arquivo lá SVG, a gente vai vir aqui, ó, importar, escolher um arquivo e aí ele já vai estar aqui, ó, QR Code Pix, que foi o que eu salvei lá, tá? Ele é um arquivo .svg e aí a gente vai clicar aqui no botão abrir, ele já vai aparecer aqui, eu não vou mudar nada. Se eu quiser, eu já posso setar aqui as dimensões dele, mas por enquanto eu não vou mexer em nada. Vou clicar aqui em importar. Bom, obviamente ele tá um pouco grande demais aí para nossa mesa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui para selecionar ele e aí eu preciso então diminuir aqui, né, as dimensões do meu QR Code. Eu vou colocar em preto, né? Eu vou dar um clique aqui, ó. E aí eu vou colocar ele em preto só para a gente já começar a ter a noção aí de como que funciona o QR Code. Se eu clicar nesses quadradinhos aqui, ó, dos cantos, eu consigo mudar as dimensões do modelo. Então é isso que eu vou fazer. Então deixa eu dar um zoom aqui, certo? E aí se eu clico com o botão direito do mouse seguro, eu consigo girar ele desse jeito aqui. Se eu clico com o botão esquerdo do mouse seguro, eu seleciono, tá? Então eu vou dar um clique, se eu der um clique aqui no meu objeto, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui e aí eu consigo, deixa eu fechar esse daqui para a gente ver melhor, aí eu consigo ter acesso aqui, então eu vou diminuir ele, eu vou colocar em torno de 5 centímetros. Só que esse site aqui, na verdade, ele mede em milímetros, tá vendo aqui? Então, 5 centímetros em milímetros dá 50, então eu vou colocar 50 milímetros. Percebe que ele já vai diminuir. E aqui eu vou pôr 50 milímetros também. Então ele virou um quadradinho, ó, tá vendo? Eu vou trazer ele para o meio aqui, certo? E aí, a espessura dele, a gente pode, de repente, colocar aqui 1 milímetro, talvez, fica bom? 1 milímetro, olha lá. Acho que 1 milímetro tá bom. Só que tem um probleminha, né? O QR Code, na verdade, ele é essa parte preta, mas ele precisa também de uma partezinha branca. Então, a gente precisa colocar um fundinho branco nele aqui. Então, eu vou pegar um quadrado, vou colocar um quadrado aqui, e aqui, no caso, ele tá com 50 por 50. Então, eu vou clicar aqui no meu quadradinho e vou pôr 60 por 60. Ele vai ficar 10, né? 1 centímetro maior. E aqui, eu vou pôr 1 milímetro também e vou mudar a cor dele para branco, certo? Vou trazer ele para cá e vou clicar com o botão esquerdo do mouse fora, segurar o botão e vou arrastar ele para ele selecionar as duas formas. E aí eu vou vir aqui, ó, neste botãozinho aqui, ou clicar no teclado a tecla L, né, apertar a tecla L, ele vai alinhar. E aí ele vai me habilitar essas bolinhas aqui. Então eu vou clicar na bolinha do meio, ele vai alinhar no meio, e vou clicar aqui na bolinha do meio, ele vai alinhar no meio. Então eu garanto que os meus dois objetos estão alinhados, tá? E aí eu dou um clique aqui fora para assumir este alinhamento. Bom, eu ainda preciso levantar um pouquinho porque os dois, ó, eles estão na mesma altura. Então, ou eu diminuo um pouquinho esse daqui, ou eu aumento. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nesse quadradinho do meio aqui, ó, e aí repara que ele está aparecendo 1 milímetro, eu vou diminuir. Então, eu vou clicar, vou apertar 0,5. Então, eu vou pôr 0,5 milímetros, ó, ele vai abaixar um pouquinho aqui, tá vendo? 0,5 milímetros. Beleza, é isso aí, ó. Então o meu QR Code já está aparecendo e o legal agora é você pegar o teu celular, mirar lá e ver se está funcionando aqui, né? Antes de imprimir, antes de fazer qualquer coisa, o legal é você fazer um teste nesse momento, tá? Eu já fiz aqui, já sei que está funcionando, então é legal e funciona. Certo? Bom, aqui a gente pode deixar com duas cores para visualização, mas quando a gente for mandar para impressão, não vai funcionar, porque a mudança de cor tem que ser feita lá no fatiador. Então, nesse caso, a gente precisa mesclar os objetos, porque aqui a gente está com dois objetos diferentes. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse fora, segurar o botão, vai arrastar, selecionar as duas formas e a gente vai vir aqui no botão de agrupar, ó. E aí, repara que ele vai mudar de cor, ele vai ficar com uma cor só. Entendeu? Olha lá. Para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui em branco, ó. Então agora ele tá com uma cor só, mas ele tá com um degrauzinho. Então a ideia é a gente fazer uma pausa na nossa impressão e mudar a cor neste momento aqui para preto. E aí então ele vai imprimir em branco e depois aqui em preto, certo? Ah, mas eu não queria fazer só essa placa, só esse QR Code aqui. Eu queria fazer uma plaquinha, né? Queria que fosse legal e tal. Eu queria fazer um negócio um pouquinho mais elaborado, certo? E aí que entra então essa
essas outras coisinhas que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, porque o processo é exatamente o mesmo. Olha só que legal. Deixa eu virar aqui, ó. O processo é exatamente o mesmo. Você vai pegar uma imagem, certo? No caso, eu peguei a imagem aqui do meu canal. Eu joguei naquele site para gerar um SVG da imagem, cliquei no importar, ele trouxe para mim aquela imagem já no 3D e pronto, tá aqui a imagem. A mesma coisa eu fiz com essa imagem do Pix aqui, ó. Mesma coisa, eu fui lá no Google, digitei logotipo do Pix, fui lá no site para converter a imagem, gerei um SVG da imagem, trouxe para cá no importar, ele gerou para mim, aí o que eu fiz? Fui lá e coloquei um quadradinho no fundo aqui, certo? É o mesmo processo. E aí, para facilitar para você, eu vou deletar isso daqui tudo, porque eu quero te mostrar, ó. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu já fiz a modelagem dessa plaquinha aqui e para facilitar para você, eu vou deixar esta plaquinha já pronta para você fazer o download no Thingiverse ou em qualquer outro site aí de graça, gratuitamente aí para você. Então, para você já não ter trabalho nenhum, certo? Então, o seu único trabalho vai ser imprimir aqui a plaquinha do QR Code, imprimir a plaquinha do Pix, imprimir a plaquinha do seu logotipo, o que for, e colar elas depois, tá? Ah, mas não daria para fazer isso de uma outra forma, já imprimindo colorido e tal? Daria. Só que eu tô pensando em fazer da forma mais simples possível. Inclusive, tem um vídeo de umas luminárias que eu já ensinei a fazer em um outro vídeo, né? Em um outro momento do canal, que é para imprimir colorido na mesma camada, utilizando aí, por exemplo, a Ender 3. Dá para fazer também utilizando aqui, por exemplo, a plaquinha do Pix. Daria para fazer. Só que é um pouco mais complexo do que isso que eu ensinei a fazer aqui. Dessa forma, é muito simples de fazer e você faz muito rápido. Então, a minha ideia era simplificar o máximo possível e dessa forma aqui você vai conseguir fazer tranquilamente. E por que eu deixei alguns espaços aqui? Porque aqui nesses espaços, como você vai ver daqui a pouco, né, quando a gente imprimir a plaquinha, você pode completar com o que você quiser. Você pode, de repente, colocar o Instagram da pessoa, você pode pôr o WhatsApp da pessoa, você pode pôr as redes sociais lá, o Instagram, o TikTok, Facebook, você pode pôr o que você quiser. De repente, você pode pôr o QR Code do Instagram, você pode pôr o QR Code, sei lá, do TikTok ou do WhatsApp, eu não sei se tem, mas deve ter. Você pode pôr outras informações que a pessoa quiser aqui, tá? Como? Usando exatamente os mesmos passos. Eu não vou repetir tudo aqui, senão o vídeo fica enorme, mas é exatamente os mesmos passos. É isso. Vamos ver lá no fatiador agora como é que a gente faz então rapidamente aqui para a gente fazer a configuração da troca de cor. Bom, então eu estou aqui no fatiador Orc Slicer, inclusive se você já assistiu o vídeo onde eu falo um pouquinho aqui sobre como colocar os filamentos aqui, como colorir as peças e tal, é legal porque você já vai ter um entendimento bem completo aqui de como é que funciona essa parte de coloração no Orc Slicer. De qualquer forma, eu vou te mostrar aqui como é que faz para fazer essa questão da pausa e de trocar a cor para fazer a impressão colorida do QR Code aqui no Orc Slicer. Então eu já tô com os filamentos que eu vou fazer a troca de cor aqui, no caso, eu trouxe dois exemplos para mostrar para você, certo? É muito importante que quando você faz lá a questão dos modelos do QR Code, eles tenham alturas diferentes aonde você vai fazer a troca de cor. Então, por exemplo, o branco ele precisa ter uma certa altura e o preto ele precisa ser um pouquinho mais alto, senão não vai aparecer, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá! Então nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ele tá com a cor branca, certo? Se não tivesse com a cor branca, é só dar um clique aqui em Objects, aí eu seleciono aqui o meu objeto, no caso é esse cara aqui, o Pix. Eu clico aqui, ó, nesse cara, e aí eu consigo selecionar a cor que eu quero, mas no meu caso ele já tá com a cor branca. E aí eu venho aqui em Slice, aguardo um pouquinho e pronto, ele já tá com a cor branca, certo? O que eu quero agora? Eu quero saber exatamente aonde ele começa a desenhar aqui o QR Code. Então eu vou vir aqui nesse sinal de mais, vou dar um clique e com a setinha do teclado para baixo, eu vou começar a apertar para baixo. Ó. Então é exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui é onde eu quero fazer uma pausa, que é onde ele precisa trocar a cor do filamento. Então eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse neste botãozinho de mais e aí ele já aparece para mim aqui, ó, Change Filament. Aí eu vou trocar para cor preta, ó. Nesse caso aqui não vai acontecer nada porque eu preciso apertar novamente o Slice Plate. Quando eu faço isso, ele mesmo já entende que houve uma troca de cor e ele já muda até a visualização. E aí eu puxo a barrinha para cima aqui e aí pronto, ó. Olha lá, já tenho aqui o QR Code. E aí é legal, né? Você talvez
se você testar aqui, talvez não vai funcionar, porque o fatiador aqui, ele coloca algumas marcações aqui e tal, então talvez não vai funcionar, mas acredita que depois, na hora que você imprimir, isso daqui vai funcionar legal. Vamos ver agora o outro exemplo. Esse outro exemplo aqui, ele tem 3 cores, então repara que ele vai ter 3 alturas diferentes, ó. Essa parte de baixo tem uma altura, esse outro carinha aqui tem uma altura e esse outro carinha aqui tem uma altura, então são 3 alturas diferentes, eu vou ter que fazer 3 trocas de cores, ok? Ele vai começar com o branco, então a mesma coisa, tá? Ele já tem que começar com o filamento branco, e aí eu vou descer até onde eu quero que ele comece a desenhar aqui o escrito Pix, né? Que é exatamente aqui. Vou clicar com o botão direito Change Filament, vou colocar no cinza e já vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Na hora que ele parou de desenhar o cinza aqui, o Pix, ó, aqui ele já não desenha mais, certo? Ó, aqui vou clicar com o botão direito, Change Filament, e vou mudar para cor verde, né? E vou subir a barrinha aqui. De novo, vou apertar para ele fazer o fatiamento. E aí eu tenho, então, as 3 cores e a plaquinha do Pix prontinha, pronta para imprimir. Obviamente, você tem que ficar de olho quando você mandar imprimir, porque a impressora, na hora que ele atingir os momentos de pausa, ela vai parar e vai ficar esperando você fazer a troca do filamento. Então aí você tem que ficar de olho, né? Isso se a sua impressora permitir você fazer uma pausa. Tem algumas impressoras que não permitem fazer a pausa. Então, se a sua impressora permitir fazer a pausa, ela vai pausar, vai ficar esperando você fazer a troca do filamento. Você vai lá, troca e pronto. É isso, simples assim. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? E antes de te mostrar o resultado, eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Prime. Inclusive, os filamentos que eu usei no vídeo de hoje são da 3D Prime. Se você quer começar da maneira correta na impressão 3D, não perde tempo e já passa lá da 3D Prime para conhecer. Além de filamentos e resinas de qualidade, que eu tô sempre usando aqui no canal, lá você também encontra vários modelos de impressoras 3D. Eu recomendo. E esse é o resultado da nossa plaquinha do Pix aí. Olha como fica legal esse resultado. Super simples de fazer e você pode personalizar ela da forma que você quiser, como eu mencionei no vídeo. Coloquei as minhas redes sociais. Ficou legal pra caramba e agora é só você personalizar de acordo com as empresas, consultórios ou quem te procurar para fazer a plaquinha do Pix. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like gostoso e claro, não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais e ó, se quiser fazer um Pix para mim, fica à vontade, hein? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!